Olá! Hoje vamos resolver a quinta questão da segunda prova do segundo semestre de 2021. A questão diz: sejam f(g) funções diferenciáveis tais que a seguinte equação é satisfeita, para todo x pertencente a R. Sabe-se que a enésima derivada da f calculada em 3 é igual a essa expressão, 2n mais 6 vezes π ao quadrado. Isso para todo n maior que 2. O que a questão pede é que a gente encontre g' de 3. E aí a gente tem algumas alternativas. Bom, no geral, para a gente poder encontrar quem é a derivada da g calculada em 3, a gente precisaria encontrar quem é a fórmula da g'. E uma das formas da gente tentar encontrar a fórmula da g' é se a gente souber quem é a g. Uma vez que a gente sabe quem é a g, a gente poderia, mesmo que fosse na mão, jogar na fórmula do limite e tentar obter quem que é a g'. Mas o problema é, se a gente tentar fazer isso pela equação que a gente tem enunciado, a gente tem uma dificuldade que é da g depender da derivada da f. Então, na hora que a gente for diferenciar essa identidade, bom, de um lado a gente vai obter a derivada da g, mas do outro lado a gente vai obter uma coisa que vai depender da primeira derivada da f e da segunda derivada da f também. E a gente pode observar também que essa identidade ela não fica bem definida para x igual a 3, que é onde a gente quer substituir. Então, não parece, num primeiro momento, uma boa abordagem a gente tentar isolar a g naquela equação que a gente tem denunciado, para aí sim tentar diferenciar isso daqui e obter a derivada dela. Qual é uma outra estratégia que a gente pode tentar fazer então? Se a gente voltar na nossa derivada, se a gente voltar na nossa equação original, o que a gente pode tentar fazer aqui é diferenciar ela nessa forma, que a gente não vai ter problema de domínio, e ver se a gente consegue, substituindo valores, o x igual a 3 aqui, uma vez que a gente diferenciar, se a gente não consegue isolar o g' igual a 3, que a gente vai obter, depois que a gente aplicar x igual a 3 na identidade que a gente obter, e ver se a gente não consegue resolver isso e finalmente chegar na solução final. Então essa é a nossa tentativa de como é que a gente pode tentar abordar esse problema. Bom, aí beleza. Pegando essa equação, se a gente for diferenciar, vamos diferenciar primeiro o lado esquerdo. No lado esquerdo a gente tem só o f' de x, então se a gente for diferenciar isso daqui vai dar a segunda derivada da f. Isso porque eu já tenho a primeira derivada da f, então se eu diferencio eu obtenho a segunda derivada. E agora para derivar o lado direito, primeiro a gente tem uma soma de funções, né? Esse primeiro termo que é o g de x vezes o seno, e esse segundo termo que é 1 sobre 12 vezes esse cosseno. Então a derivada disso daqui vai ser a derivada da soma, então eu só preciso saber derivar esse primeiro termo e saber derivar esse segundo termo. Para esse primeiro termo, o que eu posso fazer para poder conseguir derivar ele é aplicar a regra do produto. Pela regra do produto, isso daqui vai ser g' de x vezes o seno, que é a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função, que é g de x, vezes a derivada desse seno. Eu não estou explicitando ainda quem é a derivada desse seno, porque não é uma, digamos assim, uma função elementar, mas uma vez que a gente souber derivar esse seno aqui, a gente pode continuar as contas. E na linha de baixo aqui eu estou escrevendo quem é a derivada desse segundo termo. Como 1 sobre 12 é constante, então a derivada desse segundo termo inteiro vai ser 1 sobre 12 vezes a derivada desse cosseno. Bom, então agora só falta a gente resolver quem é a derivada desse seno e quem é a derivada desse cosseno. Para a derivada do seno, basta a gente ver que isso aqui é uma composição. Na verdade, a gente está compondo o seno de x com essa reta, que é o x menos 5 vezes o π. E o cosseno acontece uma coisa similar, que é quem é esse cosseno aqui, nada mais é do que a composição do cosseno de x com essa parábola, que é 4x² mais 5 vezes π. Bom, como a gente está tendo composição de função, o que a gente precisa aplicar agora para poder achar essa derivada é a regra da cadeia. Então, se a gente for aplicar a regra da cadeia por seno, vai dar o quê? Vai dar a derivada do seno, que é o cosseno, e aí a gente calcula no que ele está sendo composto, que é o x menos 5 vezes π. Então essa bolinha aqui ela está simbolizando a composição. E isso tudo a gente multiplica pela derivada do que está aqui dentro, do x menos 5 vezes o π, que é simplesmente π. Porque aqui o que a gente tem na verdade é π vezes x menos 5π. 5π é constante, então na hora que a gente deriva dá zero, e π vezes x, como x é um polinômio com expoente 1, isso aqui vai dar simplesmente π. E o termo de baixo a gente resolve de forma semelhante. A derivada do cosseno vai ser menos seno.
Então, a gente compõe o seno com essa parábola aqui interna e a gente deriva o que está internamente aqui. E quando a gente deriva essa parábola, o 2 aqui passa para frente, né? A derivada da constante dá zero. Então, aqui fica 8x vezes π, que é o que aparece multiplicando aqui. Então, simplificando um pouco essas contas que a gente fez, né? O que a gente obtém é essa identidade, f2 linhas de x igual esse carinha. Se a gente substituir x igual a 3 nessa identidade, beleza, por um lado a gente vai ter f2 linhas de 3, e a gente vai ter uma expressão aqui que envolve tanto o g' de 3 quanto o g de 3. Só que quando a gente substitui x igual a 3 aqui, o que aparece é esse seno de menos 2π. E esse seno de menos 2π, ele é igual a zero. Então ele digamos assim, ele absorve essa constante aqui do g' de 3. Isso tudo aqui vai passar a ser zero. Enquanto que no termo que a gente tem o g de 3, que é o cosseno, vai aparecer o cosseno de menos 2π, isso daqui vai dar 1. Então a expressão que a gente chega no final, quando a gente substitui x igual a 3, é uma expressão que depende simplesmente do g de 3, não do g'. E o f2 linhas de 3 a gente tem pelo enunciado do problema, a gente tem uma fórmula separada para poder calcular ele, que é aquela fórmula do 2 vezes n mais 6 vezes p ao quadrado. Aqui a gente substitui o n igual a 2 porque eu estou calculando a segunda derivada da f. E aí resolvendo essa equação algébrica simples aqui, a gente obtém que o g de 3 é igual a 10π. Então a gente fez esse processo de diferenciar a equação original que a gente tinha, e o que a gente obtém não é o g' de 3, mas é o g de 3. Então é quase o que a gente queria. E aí, como quase deu certo, a nossa intenção agora é pegar essa nova equação que a gente obteve e diferenciar ela novamente. E a nossa esperança é que, na hora que a gente diferenciar essa equação novamente, a gente vai obter alguma expressão algébrica em que o g' de 3 vai aparecer sem estar multiplicando em alguma coisa que vai para zero, e a gente vai poder isolar ele e calcular quem é o g' de 3. Claro que, na hora que eu for diferenciar essa equação, essa nova equação que a gente obteve, vai aparecer a segunda derivada da g, que a gente não tem informação quanto que ela vale no x igual a 3, mas o que vai acabar acontecendo vai ser algo semelhante ao que aconteceu aqui de essa informação que a gente chega no final, que vai ser g duas linhas de 3, vai ser absorvida por uma constante zero. Vai ter algum seno aqui multiplicando zero, alguma coisa assim. Então, no final das contas, a gente não precisa saber quem é a segunda derivada da g calculada no 3, para poder saber quem é a derivada da g calculada no 3. Beleza, então, considerando essa nova equação que a gente teve, está escrita aqui nesse slide, a gente vai tentar diferenciar ela. E aqui eu posso ver que eu posso decompor essa expressão nesse lado aqui em uma soma de três funções. Então, eu tenho essa primeira função, esse aqui é o segundo termo, e esse aqui vai ser o meu terceiro termo. Então, eu vou diferenciar cada um deles separadamente. Diferenciando esse primeiro aqui, o que eu vou usar de novo é a regra do produto. Então, pela regra do produto, eu vou ter derivada do primeiro, que vai dar a segunda derivada de x, vezes a minha segunda função, mais a minha primeira função, o g', vezes a derivada desse seno. A derivada desse seno a gente fez pela regra da cadeia no slide anterior, e dá cosseno calculado nesse aqui, vezes o π. Bom, e agora a gente deriva o segundo termo. O segundo termo a gente também deriva usando a regra do produto. O que a gente vai ter é g' vezes o cosseno, mais o g vezes a derivada desse cosseno, que a gente também fez no slide anterior, e dá esse seno aqui. Observe que esse π que está aqui e esse π aqui que está multiplicando, ele está multiplicando essa expressão inteira. Então, é por isso que ele aparece aqui, né? Porque a derivada desse segundo termo inteiro vai ser π vezes a derivada disso daqui, e isso aqui a gente abriu pela regra do produto. E agora a gente deriva esse terceiro termo. Esse terceiro termo a gente também usa a regra do produto, porque aqui eu tenho um x vezes um seno de alguém. Esse seno de alguém a gente sabe diferenciar, usa a regra da cadeia de forma semelhante ao que a gente fez no item anterior. E na hora que eu diferencio isso daqui, eu posso deixar o menos 2π sobre 3 para fora. Na hora que eu diferencio o x dá 1, copio o seno. Agora eu copio o x e eu diferencio esse seno. A derivada do seno dá cosseno, então fica cosseno calculado aqui nessa composição. E eu multiplico pela derivada da composição, que dá 8πx. Então agora a gente chegou numa expressão maior. E a única coisa que a gente precisa fazer agora é substituir o x igual a 3 para ver o que acontece. E aí, substituindo o x igual a 3, desse lado eu tenho a terceira derivada da f calculada em 3,
Essa segunda derivada da x calculada em 3 dá zero, porque aqui eu vou ter seno de menos 2π. Esse carinha aqui não fica zero, porque eu vou ter cosseno de 2π. Aí vocês podem perceber que esse termo aqui e esse termo são a mesma coisa. Então esses termos se mantêm, né? Isso aqui simplifica para esse cosseno vai dar 1, exatamente como esse. Esse termo aqui que multiplica esse menos seno vai dar zero, porque esse aqui vai dar seno de menos 2π, que dá zero. E esses últimos termos, quando a gente substituir x igual a 3, vai dar 42. Seno de 42 dá zero, então esse termo aqui morre. E esse termo aqui, cosseno de 42π, dá 1. Então, na hora que a gente substituir esses carinhas, aparece, esse cara vai para zero, aqui aparece o gelinho de 3. Esse cara aqui e esse cara que estão representados aqui, né, porque ele aparece em duas vezes. Esse cara e esse cara são zero, e o último termo que aparece é esse menos 2π sobre 3 vezes esse cosseno. Então, substituindo x igual a 3 aqui, simplificando, vai dar esse termozinho aqui, que no final das contas dá 48π ao quadrado, se eu não me engano. E aí, a única coisa que falta é a gente saber quem é a terceira derivada da f calculada em 3, mas a gente tem isso pelo enunciado, porque a gente pode calcular por aquela fórmula, né? É só substituir o n igual a 3. E quando a gente substituir n igual a 3, a gente vai ter que a terceira derivada da f calculada em 3 dá 12π ao quadrado. E aí, no final das contas, a expressão que a gente tem aqui para a g' de 3 dá 2π vezes a g' de 3 igual a 60π ao quadrado. E aí, dividindo por 2π, isso daqui vai dar 30π, que é a solução certa.